Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E eita, capítulo grande, hein, Augusto? Muito grande. Qual é o número do capítulo, Cecília? Nós já lemos 37 páginas, 36. Mas ainda falta um bocado, porque ao todo são 56. Oh, meu Deus, olha só. E esse é o capítulo de número 13. Encarnação. Vamos então fazer nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Sigrid fazer a nossa prece. Logo depois, nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido amigo, te agradecemos a oportunidade de estar participando deste estudo esta noite, onde trazemos as nossas dúvidas, os nossos confrontos, as nossas dificuldades, sempre com a intenção de buscar ainda mais esse conhecimento da doutrina espírita, mas não só a letra, e agora nesse momento também poder sentir a doutrina, sentir Jesus, que deixou tantos ensinamentos, e muitas das vezes a gente vinha a casa estudar somente a parte teórica. Nos fortaleça, Senhor, ainda mais em nosso dia a dia, em nossos desafios. Que essa fé de que tanto a gente lê, de que tanto a gente estuda, a gente possa realmente inserir ela no nosso mais íntimo, para que a gente possa, de uma forma mais madura, viver o nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigado aos amigos espirituais, ao nosso anjo de guarda. Muito obrigada. Que assim seja. E aí, querida Cecília, como é que foi? No capítulo passado, no encontro passado, Alexandre responde ao grupo dizendo que responde André, informando que todos são dignos de receber ajuda. Todos são criatura e o Criador não ia deixar ele, pelo amor que ele tem à sua criatura, a todos ele presta ajudas. E faz aquela analogia do diamante, que mesmo que o diamante esteja na lama, ele, burilado, volta a brilhar, né? E com relação àqueles que voltam, que reencarnam com problemas congênitos, com aleijões, etc., ele explica que muitas vezes isso é necessário para um programa de retificação. E também muitas vezes isso acontece em função dos reencarnantes que pedem aquele tipo de dificuldade para naturalmente fazer o seu processo evolutivo. Aí junta-se o Alexandre, os espíritos construtores, mais o Herculano, que acompanha o processo do Segismundo desde cedo, e vão analisar novamente os mapas cromossômicos e verificam que está tudo certo, tudo atendendo a todos os requisitos, e que daí em diante somente Segismundo seria responsável pelo resultado, pelo bom trabalho que ele fizesse depois de reencarnado, né? E quanto com relação a isso, ainda lembrou que ele será assistido desde daquela concepção do feto, porque ele assiste não só o Segismundo, também o templo maternal, durante esse período de embrionagem, né? E a seguir, ele, Herculano, também acompanhará Segismundo durante 7 anos, até o período que ele completa realmente a encarnação. E depois disso, ele vai ficar também acompanhando, mas
mais discretamente, mais à distância, mas ele não vai, de uma certa forma, abandonar totalmente Segismundo. Vamos lá então, Augusto? Alguns dos amigos presentes, então, passaram a observar os mapas com maior atenção. Esse mapa mostrando o processo da reencarnação de Segismundo. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame de célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessíveis às minhas interrogações, perguntei: temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, olha só quantas perguntas, uma vez avaliando o mapa, né? O mapa na condição. Qual é a função de um mapa? É dar a direção. Então, aqui nós estamos estudando um mapa do futuro corpo do nosso Segismundo. E ele vai falar aí da célula, o quê? Da célula ovo, aquela primeira célula formada lá no útero da mãezinha, né? Então, quando a gente estuda a parte orgânica, a parte fisiológica, a gente acredita que a origem de tudo é ali. E não é. Ali já não é a ação, já é uma reação. Porque a origem, na verdade, a ação é o corpo perispiritual que vai refletir. É o corpo perispiritual, cada célula do perispírito, que vai dar o comando para cada célula. Altura, cor, tamanho, tudo. Lembra que, inclusive, falando da própria tireoide, que é uma das glândulas, né, que controla ali a parte hormonal do corpo. Então, tudo isso é programado no mundo espiritual. Isso é algo comum? Todas as reencarnações são assim? Não. A grande maioria, porque aqui está havendo uma interferência, tá? Aqui eles estão fazendo eles estão fazendo uma ação, eles estão direcionando, eles estão atuando, eles estão dizendo não vai ser assim, vai ser assim. Olha, eu quero uma limitação física para eu não me apaixonar pelo corpo. Então tu percebe que não é um processo que está vindo de forma natural. Ou seja, o que seria uma forma natural? O que o perispírito é, a condição que o perispírito está, vai refletir no corpo físico, pronto, acabou. Essas são as reencarnações naturais que vão acontecendo. Nessas aqui não, essas aqui está tendo uma ação para que haja uma mudança, entendeu? Por quê? Porque ele tem, como a gente pode dizer, méritos para isso. Ele tem méritos e, ao mesmo tempo, na condição de mérito, vale a pena. Porque a espiritualidade superior, ela não vai perder tempo com algo que não vai fazer sentido. Então, deixa a coisa acontecer naturalmente. Aqui não, se eles estão fazendo toda essa ação, porque isso dá trabalho. Vocês estão vendo o trabalho que está dando? O tempo que a espiritualidade... Olha aqui o Alexandre acompanhando todo o processo da reencarnação de Segismundo. Então, isso dá muito trabalho. Então, por que ter esse trabalho todo com criaturas que você sabe que vai fazer? Então, deixa acontecer de forma natural. Com esses daqui, não. É necessário porque a gente sabe que eles já estão prontos para fazer diferente, entende? Então, ele pergunta. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos, tá? Então, vai ter a parte hereditária que veio do pai e da mãe? Isso vai existir? Vai, tá? Distribuído ali nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada, ou seja, tudo aquilo do pai, tudo e aquilo da mãe, vai tudo de forma ilimitada ou limitada? Então, vai tudo de forma ilimitada para os pais ou isso tem limite? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ele vem: a criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? Repetindo a primeira pergunta, mas ele é bem incisivo, né? E ele diz: as enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, se o pai tem uma enfermidade congênita, vamos dizer assim,
ele irá transmitir para o filho. Outro ponto, se o pai aqui, como ele coloca aqui, se o pai é um criminoso, ele vai transferir isso, essa predisposição criminosa para o filho? Essas tudo são as perguntas dele, né? Observou o orientador com grave inflexão. Não, André. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhe entretêm a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Então falamos aí de 2 pontos, né? E nós vamos aqui ticar isso. Vamos pegar aqui. Então entendemos a pergunta, entendemos. Agora vamos ticar esse jaraqui para a gente entender a resposta do senhor Alexandre. Então ele diz, André, não é assim. Não, André, não é assim. Não é passar tudo, toda a herança, não. Estamos diante de um fenômeno físico e natural. Então, espermatozoide fecundar o óvulo, isso é um fenômeno natural, um fenômeno físico. Tinha espermatozoide e tinha ali um óvulo, ok? Fecundou. Então, nem tudo, porque a gente acha assim, toda a gravidez foi programada. Sim, não deixa de ser uma programação, porque quando eu falo de uma lei natural, eu estou falando de lei divina. Então, não deixa de ser uma programação, mas que a gente possa entender que não foi programado. Olha, hoje tu vai sair, tu vai para um forrobodó, e lá nesse forrobodó você vai encontrar um fofo ou uma fofa, e vocês irão para um motel, e ali não cabe, né, gente? Não cabe, tá bom? Então, se tem espermatozoide, se tem óvulo, tá dentro da lei, vai fazer menino ou menina, um curumim ou uma cunhantã, tá? Então, isso é o físico natural. O organismo do nascituro, do bebezinho, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais. Forma dos braços, forma das mãos, cor do cabelo, o nariz, os olhinhos, o tom da pele. Isso é a parte grosseira, isso daí, papai e mamãe, tá bom? Mais densa. Provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Entretém porque a vida está onde? Lá na barriguinha, no útero de mames. Guardadinho. É dela, faz parte dela. Ela que está fazendo todo esse processo, pai e mãe. Por isso que ele diz que esse processo de criação é com o próprio quê? Sangue. Todavia, lembra quando a professora dizia todavia? Porém, entretanto, contudo, todavia, ou seja, nem tudo que parece é. Todavia, semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a destruição dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Então, eu achei interessante, para a gente parar para pensar, existe uma lei, existe uma regra, é um fenômeno natural, mas não vamos ver nisso, como ele diz aqui, uma destruição dos princípios de liberdade espiritual. Tipo assim, você vai nascer do seu pai e da sua mãe, mas vai ser isso e pronto. Tu não tem como opinar em nada, tu não tem como mudar nada, tu não tem como atuar em nada. Tu é resultado do que pai e mãe te mandaram, organicamente falando. E a gente sabe que não é assim. Eu recebo do pai,
Eu recebo a genética da mãe, recebo do pai, mas eu também dou a minha, na condição de espírito reencarnante. Eu também vou contribuir com isso aí. Por isso mesmo, a criatura terrena herda eu conquistei? Não, recebi. Tendências e não qualidades. Então, se o meu pai é bom, é uma qualidade ou é uma tendência? É uma qualidade. Isso garante que eu serei bom? Não. Mas as tendências, sim. Aí, o que são tendências? Conceito. Vamos pegar conceito de tendências. Tendência. Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma, predisposição, propensão, disposição natural, inclinação, vocação. Certo. Partindo desse princípio, logo na primeira fala, ela diz, logo no iniciozinho ele fala o quê? Aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho. Seguir aquilo que leva alguém a seguir determinado caminho. Ou a agir de certa forma. Ou agir. Então, quando a gente fala em tendência, quando a gente pega esse contexto da palavra, de certa forma, a educação que eu vou receber dos meus pais, a forma de ser dos meus pais, a forma de conviver, de falar, tudo isso vai influenciar na vida do reencarnante? Claro que vai. E nisso ele chama também de tendências, fora aquilo que ele traz. O que nós temos que entender, gente, é que no processo de reencarnação, nós somos responsáveis pela educação que nós damos aos nossos filhos. Ponto. Porque no processo de reencarnação, nós temos aquele início que é de fundamental importância. Aí você não está em casa, na condição de mãe. O pai não está em casa, na condição de pai. Quem é que vai criar essa criança? É a babá que será a referência. Porque ela passa mais tempo com a babá. E ela vai copiar a babá. E daí o resultado. E daqui a pouco ele vai saber que a babá não é a mãe dele. E aí começa a provocar as revoltas. Porque a gente acha que educar filho é ter plano de saúde, escola, alimentação e saúde física. A gente acha que educar filho é isso. E uma casa bonitinha para dormir. Então, essa infância, essa primeira infância, ela é de fundamental importância para formar personalidade, caracteres. E ele vai copiar, porque a criança, ela copia. Todos nós copiamos, de forma direta ou indireta. E a criança muito mais. As primeiras, quais são as primeiras? A tendência. Aqui ele vai explicar. Olha, então você vai grifar. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências. Grifa aí, tendência. E qualidades, coloca como segunda, tá bom? Tendência e qualidade. As primeiras, quais são as primeiras? Cercam um homem que renasce. Desde os primeiros dias de luta. Cerca, é o que está em torno dele. Não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aprimorando-se. Essa foi chamada a viver e reencarnou para quê? Para se aprimorar. Gente, antigamente, quando nós éramos adolescentes, que o papai e a mamãe davam umas boas palmadas na gente, ou que diziam não pra gente, o que a gente dizia? Estava até gostando com a Lígia. Eu vou me embora dessa casa, eu vou fugir. Eu vou fugir daqui. Não era assim, né? Tu dizia que eu não quero morrer, não, eu quero fugir. A grande maioria queria fugir, porque a gente era jovem e a gente sabia disso. Hoje os jovens não. Sabe o que eles querem fazer? Ficar em casa. Se matar. No momento de raiva, por isso que eles estão se automutilando. Então a gente queria fugir de casa, eles querem fugir da vida.
só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. Então, esse é o quê? Tendências, tá? Então, esse é o propósito. Então, os filhos, eles também vão carregar as tendências daquilo que ele recebeu no meio. Então, se a família é fofoqueira, a criança vai ser fofoqueira. Ela vai ficar com o olhão assim, olha só, atento, querendo saber tudo. Se aquela família fala alto, grita, chama palavrão, você pode observar, gente. Eu vi um vídeo de uma criança com celular, ela só estava fazendo de conta que ela estava falando no telefone. Aquela menina gesticulava tanto, parecia uma velhinha, gesticulando com a mão, com a boca, e ela fazia caras e boca, e não tinha ninguém no telefone. Ela estava imitando alguém. Ela estava imitando alguém. De onde que ela ia tirar aquela ideia? Então a gente não percebe que a nossa atitude no dia a dia, alguém está nos copiando. Então, quais são as segundas? Qualidades. Resultam do labor. Labor é o quê? Trabalho o quê? Individual. Então, quando a gente fala de qualidades, ela é algo intransferível. Então, as qualidades que eu conquistei são minhas. Eu não tenho como transferir para o Augusto. Mas, tia, no processo da educação, você está ensinando, mas isso não garante que ele vai adquirir. As segundas resultam do trabalho individual da alma encarnada na defesa. Defesa contra o quê? Contra as más tendências. Contra a vaidade, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra esse convite envolvente, apaixonante, ilusório de uma vida terrena. É uma luta, gente. Nós fomos adolescentes, nós nunca passamos por tentações? Nunca nos trouxeram um convite que a gente poderia ter perdido a nossa encarnação se tivéssemos aceitado? Então, cada fase da vida a gente é convidado a lutas específicas. Quando a gente vai ficando idoso, qual é a luta agora? Abrir mão de comandar tudo como a gente comandava, né? Agora aprender a ser comandado, entender que a gente já não tem mais as forças físicas, né? A gente já começa a pensar na desencarnação. Então, cada fase da vida, ela nos traz lições. Quando a gente é adolescente, lá com 15, 16 anos, será que eu vou ter dinheiro para me sustentar? Será que eu vou conseguir um trabalho? Né? Será que um dia eu vou ter um carro? Será que um dia eu vou ter uma casa? Será que eu vou poder me sustentar? Então, cada fase da vida nos traz preocupações específicas. Né? Quando a gente casa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou educar? Será que eu vou sustentar essa casa? Né? Cada fase da vida são lições específicas que nós somos chamados a aprender. Labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de quem? Nos círculos benditos da experiência. Gente, eu não tenho como me aperfeiçoar balançando numa rede, tomando água de coco, lá no mar do Ceará. Só balançando. Aperfeiçoar, a gente precisa das férias? Claro, gente, é uma delícia, todo mundo precisa. Mas eu não posso transformar a minha encarnação numas férias. Tia, o que seria transformar a minha reencarnação numas férias? Querer que todo dia fique bem maravilhoso, que eu não tenha nenhum problema na vida. Pronto. A verdadeira Smurfette. Só os antigos lembram da Smurfette. Né? Muito fofinha ela, com aquele cabelinho dela. Então a gente para e pensa, muitos de nós queremos isso. A gente quer uma vida de maravilhas, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldade, uma vida sem desafio. A gente quer só conviver com Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, só Espírito Superior, Emmanuel, Bezerra de Menezes. A gente não quer saber se eu sou, mas a gente quer conviver com pessoas assim. Só que se eu sempre buscar essa água, se ela ficar parada, ela vai apodrecer e vai virar um pântano.
Então, o nosso processo de aperfeiçoamento, gente, é vivendo as dificuldades da vida. Não tem como a gente aprender sem dificuldade. Então, é na chicoteada da vida, é nas dificuldades que a vida traz, que nós somos chamados à prova. A dificuldade da vida é isso. Agora, põe em prática o que você aprendeu. Porque eu só vou aprender a lição quando eu colocar ela em prática. Então, é por isso, e a gente só cresce assim. Cada vez que eu estudo isso, a gente começa a entender por que Jesus se entregou a uma cruz. E a gente diz, não foi por ele, foi por nós. Sim, foi por nós, para a gente aprender como é. Ele disse, olha, eu vou mostrar para vocês como é viver na terra. Tu vai fazer todo o bem, tu vai tratar todo mundo bem, tu vai fazer só o bem, tu não vai puxar tapete de ninguém, tu vai trabalhar honestamente, tu vai arrumar inimigo, vão cuspir em ti, vão puxar teu tapete, vão te chicotear, vão falar mal de ti e ainda vão te crucificar. E às vezes é dentro de casa. Aí ele diz, e como é que enfrenta tudo isso? Calado. E no final ainda diz, meu pai, perdoa os doidinhos, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa os doidinhos, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós sofremos muito por conta do nosso processo de educação. Não existe ex-filho, não existe ex-filha. O que tu estás educando, tu está preparando para o teu futuro. Tu vai ter que lidar com essa pessoa essa encarnação inteira. Eu me lembro uma vez que o Zé Paulo, esse amigo querido de minha alma, tem uma mãe maravilhosa, que é a Dona Isabel, que já está no mundo espiritual. E ele me contou uma vez assim, que o primeiro salário dele, que dá um rancho, né, Zé? Primeiro salário, vamos comprar um rancho e doar para uma família. São coisas tão simples, né? Que eu gosto de ouvir essa história, eu sou fã da Isabel, né? Então você vê a sabedoria de uma mulher no processo de educação já de um homem. Porque a grande dificuldade é a gente entender que os nossos filhos têm fases, eu não posso usar a mesma fala. Então, às vezes, o nosso filho tem 20 anos, mas a gente fala como se tivesse 4 anos. Ou às vezes o nosso filho está com 10 anos, a gente fala como se tivesse 2 anos. Então, um filho homem, uma filha já adulta, a gente tem que entender que a linguagem agora é de adulto. Então, ela não podia tratá-lo como se fosse uma criança, né? Então, são coisas que a gente vê o processo de educação. Então, se eu não educo os meus filhos dessa forma firme, inteligente, a gente vai ter problema. Não é só aqui na Terra, porque eles vão desencarnar, você vai desencarnar e vai continuar o problema. Porque se nós não fôssemos espírita, a gente ia saber que acabou tudo, né? Mas nós somos espírita, a gente sabe que o amor perdura. Então a gente vê mães no mundo espiritual sofrendo pelos filhos, nos umbrais da vida. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória das mais altas significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo no qual renasceu. Haverá sempre, dentro de nós, a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Ticando, vamos ticar. Então ele diz, se o espírito reencarnado estima, o que é estimar, gente? É querer ou não querer? Gostar muito. Se o espírito reencarnado estima, quer, deseja as tendências inferiores, o que vai acontecer? Desenvolvê-las-á. Então, quem procura,
batei e a porta vos será aberta. Essa fala é de Jesus. Então, se o espírito reencarnado estima as tendências, gosta, né, das tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiências humanas. Então, vamos pegar o exemplo. A nossa querida Alcione, no livro Renúncia, viu a infância dela? Super calma, tranquila, adorava perguntar sobre Deus, sobre a natureza. Quando estava ali com o padre Damiano, enchia o padre Damiano de perguntas. Quando ela viu o menino Rob, que tinha deformidades físicas, qualquer criança iria se assustar, ela abraçou ele e disse: ô mãezinha, deixa eu ficar com ele, eu vou cuidar dele, deixa, ele é meu irmãozinho. Então esse tipo de comportamento mostra a evolução dessa alma. Porque a criança na infância, ela fala quem é. Se nós estivermos atentos e com tempo para observar isso, né? Agora, o contrário não. Então, você vai ver uma criança antipática, irritada, agressiva, mal-humorada, cheio de vontade. Isso não é coisa de criança. Isso é coisa de espíritos enrolados com a lei. Porque a gente vincula muito isso ao estado de criança. É porque criança não. É porque é um espírito que traz as suas más tendências. Por que a Alcione não era essa criança? Rebelde, agressiva, isso, aquilo, outro. Por que ela não era? Entendeu? Ela traz isso. E por que os nossos filhos são encapetados? Porque são encapetados. Precisa do processo de educação. Então o menino faz uma besteira, a gente diz: olha que lindo. O menino bate no rosto do pai: olha que lindo. A menina faz lá olha que lindo. Gente, o processo de educação começa na vida intrauterina. Eu já falei isso 1000 vezes. Sabe quando a gente quer começar a educar os nossos filhos? Na adolescência. Porque a gente acha que eles só entendem lá. Essa é a pior fase. Para você querer tratar como se fosse criança. Vem cá! Eu fiz um diálogo com uma jovem que ela disse assim, chorando: a minha mãe só sabe me chamar de gorda. Ela se corta todinha. Se mutila. Porque a mãe fala com ela como se ela tivesse 2 anos de idade, 3 anos de idade. Então o processo de educação é lá atrás. Na adolescência, se achegue. Converse. Fale. Seja amiga. Não é hora de autoritarismo, não. Não é hora de tentar consertar o que você lá atrás... A minha filha deixa o quarto todo bagunçado. Você ensinou isso lá atrás? Ou você foi trabalhar e deixou uma empregada para fazer tudo? Aí você quer que a menina saiba? Não sabe. Não ensinou 14 anos, quer que agora comece a fazer? E quem vai ter que sofrer as consequências de conviver com uma pessoa assim é a mãe e o pai. Então, gente, a gente acaba cavando um buraco para a gente, por essa falta de processo de educação. Então, os filhos que nós recebemos não são espíritos evoluídos, não. São espíritos precisando de aprimoramento, direção. É uma árvore. Sabe quando você pega um buganvília que você deixa ele crescer? O que acontece? Ele vai invadindo tudo. Mas se você pega uma tesoura e vai ali podando, ele fica bonito e cria mais flores ainda. Assim é um processo de criação. Vamos finalizar esse comentário? Perdendo um tempo precioso e menosprezando. Então, olha só. Se ele estima as tendências inferiores, ele vai o quê? Desenvolver, ele gosta. Então, se eu tenho um pai alcoólatra, e se eu gosto do álcool, eu tenho essa tendência, eu vou usar o álcool. Mas se eu não tenho, eu não gosto, eu não vou usar. Olha em casa, mamãe sempre gostou do cigarrinho dela. Meu pai era cigarro e o álcool. Eu não bebo. Estela toma uma caipirinha ali uma vez ou outra. Mas a grande maioria, cigarro ninguém. Nenhum dos filhos fumam. Nenhum. Já os netos, alguns fumam. Mas nenhum. Mesmo, a mamãe mandava a gente acender o cigarro. Dizia, acende lá no fogão. Estou falando certo, viu, mãe? Assim, ela dizia, não acende no fogão. Acende lá no fogão. A gente ligava a boca do fogão e eu ainda fazia bem assim. Ó.
Aí eu ia, digo, mãe, esse fede de barro, pelo amor de Deus. Mas se eu tivesse uma tendência, já chegava lá com a mamãe, já tinha dado umas 3, 4 tragadas. Então não é uma questão, se eu faço, não é só porque também eu vi, é porque eu gosto. É isso que ele está falando aqui. Ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, então se eu encontro o cigarro e eu gosto, volto. Perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo, ou seja, uma oportunidade de elevação. A gente perde muito tempo. Perde tempo. Então, qual é a função do pai e da mãe? Colocar o filho e a filha no caminho reto, da moral cristã. Não abra mão disso. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que dar o exemplo, tá? O filho aprende, por isso é que diz, a palavra esclarece, mas o exemplo arrasta. Jovens que são bem educados, nascem berço de ouro, mas preferem seguir a vida do crime. Esse processo de educação, a gente fala, porque hoje quando a gente diz assim, bem educado, a gente está limitado à intelectualidade, boas escolas, isso, mas isso não é ser bem educado. Não foi bem educado. Se fosse bem educado, bom, bem mesmo, não teria ido para o crime. Não teria ido. Então, é o processo da intelectualidade. Às vezes você paga escolas caríssimas e nem assim um cãozinho tem jeito. Tem casos, gente, de processo, tem espírito que não é fácil. Não é fácil. E aí você tem que ter mais firmeza ainda. Então, eu tenho 5 filhos, mas cada um, o aperto tem que ser diferente. Mas a escola não educa. Intelectualiza. A educação É em casa. A escola só aprimora. Só que o que se faz hoje? Querem se transferir. E hoje, transferiram. E hoje, se o filho chega em casa e reclama, a mãe vai lá querer dar na professora. E dá. Tá muito triste, gente. Todavia, então, perdendo um tempo precioso, todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, mas a alma permanece o quê? Disposta. Ou seja, eu quero. Por isso é que o Livro dos Espíritos diz, se nós tivéssemos vontade firme, nós iríamos fazer grandes mudanças. Mas nós não temos vontade firme. A nossa vontade é fraquinha. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. Então, se eu caio nas tentações, é porque, em verdade, eu não carrego nenhuma vontade para evoluir. Quando eu estou disposta ao meu processo de evolução, eu estou acima disso daí. Meu foco não é esse. Ter consciência realmente do que é um processo de reencarnação, né, gente? Acho que à medida que a gente vai estudando, os valores da gente vai mudando, né? Algumas coisas a gente já começa a achar tão besta, tão sem sentido, né? Perdendo tempo com isso. Né? Perdendo tempo com isso. Ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigência menos nobre do corpo ou do ambiente. Olha, do corpo. Gente, quantos absurdos nós não temos feito nesses últimos tempos, gastando dinheiro que não acaba mais com o corpo. E não é pouco. Pessoas que adoecem porque quer um corpo perfeito. A gente precisa ter saúde, é necessário. Mas, assim, exigir um estereótipo, a pessoa passa por cirurgias absurdas. Algumas vezes até morre. Às vezes, para ter um preço mais em conta, dentro daquilo que eu posso pagar, faço viagem, vou para um lugar, faço uma cirurgia dentro do local, morre, fica para lá mesmo. Aí diz, estava na programação desencarnar aí?
Não necessariamente. Não estava programada essa cirurgia. Do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida, o quê? Eterna. Olha, triunfando sobre as condições adversas, ou seja, bota temporal nisso e a pessoa está lá firme. É o que eu tenho que entender. Bateu um problema na minha porta, bateu uma dificuldade da minha porta, opa, prova chegou. Ou prova ou expiação chegou. Eu tenho recursos para passar por isso. Posso até chorar, mas me revoltar eu não vou. Posso até cair no chão, mas desistir eu não vou. Porque eu preciso dessa nota. E é só um período. Né? Tudo é só um período. Depois passa. Mas a nota fica. Ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas do título de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao ciclo no qual renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos o quê? A ascensão. Eu sou assim porque meu pai era alcoólatra, porque minha mãe era alcoólatra, porque meu pai batia em mim. Eu vou repetir. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, se referindo ao círculo no qual renasceu. Porque eu não tive condições financeiras, porque eu não tive uma estrutura para estudar, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque meus irmãos isso. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Ou seja, a escolha é minha. Vamos pegar o Chico? Foi difícil a infância dele? Difícil. E aí, ele se entregou ao crime? Ou então ele desistiu de viver porque ele foi muito maltratado? Porque ele foi órfão? Porque ele lambeu a ferida do primo dele? Né? Então, tia, mas é o Chico, é um espírito superior. Sim, ele é superior, mas nenhum de nós aqui tivemos que lamber a ferida de ninguém. Nenhum de nós aqui tivemos uma madrinha que fez o que fez com ele. Então, a gente está vendo que as provas são diferentes. Né? Não é verdade? Então, ele foi chamado a provas. E isso porque ele estava espiando? Não. É mais uma vez. São espíritos que se submetem ao sacrifício para mostrar para gente. Gente, é assim, ó. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima para quê? Para escolher, indicando-nos a ascensão. Sou eu que escolho. Então, eu posso nascer no meio hostil? Posso. Isso quer dizer que eu serei uma pessoa hostil? Só se eu quiser. Só se eu trouxer. Só se eu gostar. Senão, eu faço totalmente diferente. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Qual é a lei? Melhorar sempre. Qual é a lei? Evoluir sempre. Vamos parar aí? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Você vai nascer do seu pai e da sua mãe, mas vai ser isso e pronto. Tu não tem como opinar em nada, tu não tem como mudar nada, tu não tem como atuar em nada. Tu é resultado do que pai e mãe te mandar, organicamente falando. E a gente sabe que não é assim. Eu recebo do pai, eu recebo a genética da mãe, recebo do pai, mas eu também dou a minha, na condição de espírito reencarnante. Eu também vou contribuir com isso aí. Então, o nosso processo de aperfeiçoamento, gente, é vivendo as dificuldades da vida. Não tem como a gente aprender sem dificuldade. Então, é na chicoteada da vida, é nas dificuldades que a vida traz, que nós somos chamados à prova. A dificuldade da vida é isso. Agora, põe em prática o que você aprende. Porque eu só vou aprender a lição quando eu colocar ela em prática. Então, é por isso, e a gente só cresce assim. Os espíritos que nós recebemos não são espíritos evoluídos, não. São espíritos precisando de aprimoramento, direção. É uma árvore. Sabe quando você pega um buganvília que você deixa ele crescer? O que acontece? Ele vai invadindo tudo. Mas se você pega uma tesoura e vai ali podando, ele fica bonito e cria mais flores ainda. Assim é um processo de criação. Então, se eu caio nas tentações, é porque, em verdade, eu não carrego nenhuma vontade para evoluir. Quando eu estou disposta ao meu processo de evolução, eu estou acima disso daí. Meu foco não é esse. Ter consciência realmente do que é um processo de reencarnação, né, gente? Acho que à medida que a gente vai estudando, os valores da gente vai mudando, né? Algumas coisas a gente já começa a achar tão besta, tão sem sentido, né? Perdendo tempo com isso. É o que eu tenho que entender. Bateu um problema na minha porta, bateu uma dificuldade na minha porta, opa, prova chegou. Ou prova ou expiação chegou. Eu tenho recursos para passar por isso. Posso até chorar, mas me revoltar eu não vou. Posso até cair no chão, mas desistir eu não vou. Porque eu preciso dessa nota. E é só um período. Né? Tudo é só um período. Depois passa. Mas a nota fica. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Orar? Vamos orar então. Amado Mestre, ouvindo as orientações do Senhor Alexandre em conversa com André Luiz, falando da responsabilidade da reencarnação, do objetivo da reencarnação, peçamos nós na nossa. Se ainda aqui estamos, Senhor, é porque ainda temos oportunidade de mudar a direção da nossa vida para o caminho que o Senhor nos convida há mais de 2000 anos. Quando a gente volta para a vida, para o cotidiano, a gente acaba sendo envolvido pelos costumes, pelos péssimos hábitos. Mas que esse estudo de hoje, Senhor, possa mexer com o nosso mundo íntimo, que nós possamos ir lá para fora, lembrando, Senhor, e se esforçando, porque afinal de contas, a Terra é uma escola, é um tempo curto, mas se soubermos aproveitar, poderá nos ajudar eternamente. Que a Tua paz possa envolver a todos nós e agradecemos muito a presença dos amigos espirituais. Graças a Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.